Olá, pessoal, boa noite. Castro Eduardo, terapeuta energético, mais uma vez com vocês aqui no programa Uma Palavra para Sanar. E, como sempre, falando de cura, falando de bem-estar, de qualidade de vida, né? De saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Esse é o propósito aqui do programa. E, gente, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal da Epimania. Maria, abração, Célio, abração. O pessoal sempre com loja aberta nas ACs, também, né? Muitas das vezes fora de ACs, vendendo camisetas. Olha aqui, gente, fazendo propaganda aqui, ó, camiseta bonita. Lá você pode encontrar canecas, sabe? ETzinhos. Lá também, às vezes, a gente faz uma balada na loja, a gente sai dançando lá. É muito legal. Um abraço para todos vocês aí, Epimania, sabe? Pessoal, hoje a gente veio aqui para falar, como eu disse há pouco, sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre alimentação. E a gente tem aqui uma convidada mais do que especial, Carlota. Carlota, ela é professora, ela é pesquisadora, Carlota é professora, pesquisadora, ela é inventora, sabe? Carlota Almeida Prado. Ela, sabe, nessas pesquisas que ela tem feito em Dáquila, tem realmente desenvolvido coisas assim fantásticas. E uma das coisas fantásticas que ela desenvolveu é o Quilari. Quilari e Lúbica. Que ela vai falar hoje aqui para a gente tudo como começou, vai contar a história, vai falar sobre ouro monatômico. E olha, gente, sem muitas delongas, eu quero chamar a Carlota. Carlota, vem. Estou só esperando. Vamos lá. A gente estava para fazer essa live de uma outra vez. Eu Oi, gente. Olá. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração de todo mundo. Né, Carlota? Nós marcamos para fazer essa live no ano passado, finalzinho do ano passado, mas estava um temporal em Campo Grande. Aqui a gente também com problemas na nossa como da internet e tudo mais. Foi uma luta, mas hoje vai dar certo. Hoje já deu certo, né? Já estamos com aqui. Certeza. E eu também vou contar que eu não sou uma expert nessas coisas de internet aí. Eu apanho um pouco, mas estava chovendo demais aqui. A rede caiu na cidade toda, enfim. Foi complicadinho. Mas tudo tem a sua hora, né, Cássio? Então, hoje Exato. O que a gente que não pode fazer é desistir, né? Eu sou inventor também e que eu percebo assim, às vezes a gente está no processo de invenção e perdemos, né? A gente perde todo um preparo, tem que jogar fora, às vezes dá errado alguma coisa. E se a gente parar na primeira, sabe? Na primeira errada, vamos dizer assim, a gente não continua. Então o negócio é ser perseverante. E eu quero perguntar para você, Carlota, desses seus inventos, dessas suas coisas. Você foi professora, antes de falar do Quilari, antes de falar do Lúbica, eu quero que você me diga assim, você é professora, foi professora, e você lecionava que matéria? Que é? Artes. Artes. Você faz arte. Muito artista. Eu lembro que... Quantos anos você deu aula? Eu acho que mais de 35 anos, mais ou menos. Que legal. Porque desde pequena eu aprendi, né? E começava a ensinar. Com 7 anos eu já dava aula para os alunos de 5. Não devia ser uma aula muito interessante, né? Mas valia. Acho que era divertido. Criança ensinando criança. Criança ensinando criança. Mas aí na escola, assim, os professores me adoravam, né? Porque quando eles conseguiam controlar, ia passando eu pela escola com a banda. Então era uma bagunça, batuque, aí tirava tudo do ar. Enfim, era muito gostoso a parte de arte, né? Porque na questão da arte a gente trabalha muito com a humanidade e desenvolve isso nas pessoas. E hoje, quando eu encontro alguns alunos, porque eles me reconhecem, que eu não reconheço ninguém, porque eu tinha alunos de todo jeito, né? E então eu pergunto para eles, eu consegui mexer? Ele falou, não, você mudou a nossa vida totalmente, porque você fez a gente enxergar a coisa por uma outra visão. E depois eu morei um tempo no Rio de Janeiro, e lá eu tive uma escola e cooperativa de arte,
Então, foi muito engraçada a divulgação dessa escola, né? E ali eu tinha desde servente de pedreiro e garçom até o almirante da Marinha Brasileira. Então, era um ambiente bem eclético, né? E de várias áreas e de várias coisas assim. Foi muito divertido assim a divulgação, porque uma vez nós fomos falar no rádio, esses programas ao vivo do rádio, né? E a entrevistadora lá ia anunciar a escola e tal. Eu falei, aqui tem o pessoal da Cooperarte que veio falar e abriu um jornal na nossa cara, assim, ficou os dois. Tava eu o meu parceiro de escola, né? Aí ficou assim, a Cooperetetê, a Cooperetatá, ao vivo, gente. Foi um horror. Eu caí na gargalhada no outro microfone, aí eu respirei e aí eu comecei a falar, né? Mas foi muito engraçado, que aí a gente ouviu o pessoal falou assim, o rapaz não entendia nada, porque ele só ficou no Cooperetetê, Cooperetatá. A moça, depois de rir muito, conseguiu passar o recado. E eu sei porque foi essas situações inusitadas assim que a gente passa, né? Mas é muito divertido. E como dimensional, a gente não desiste nunca, né? A gente só procura um outro caminho. É verdade. Uma vez o nosso amigo Idibel falou que para nós dimensionais não existe o fundo do poço. Isso foi assim uma conversação que tivemos com ele que chamou muito a nossa atenção. Porque às vezes a gente usa essa expressão, né? Nossa, eu estou no fundo do poço, a minha vida acabou, né? E para o dimensional não pode existir isso. Então a gente está sempre lutando, está sempre perseverando, está sempre em transformação. Isso é E nós muito importante. estamos, sim, nós estamos rumo à vida eterna, né? Queremos tudo isso. Bom, e a gente, um dos aspectos, né, para essa longevidade, para essa vida eterna, primeiro é a longevidade, né? E hoje nós vamos falar aqui, gente, eu quero falar para vocês aqui, eu compro o Quilari de caixinha. A Carlota manda na caixinha de isopor para todo canto do Brasil. Para o mundo também, Carlota? Manda para o mundo, para alguns lugares também fora do Brasil? Nós estamos fazendo a experiência já. Foi para Portugal, já foi para a Suíça e para os Estados Unidos. Eu sempre estou com a minha barrinha aqui, sempre, sempre, sempre. Olha só como vem embaladinha, bonitinha. É toda artesanal, né? Ingredientes. Trabalho artesanal é uma coisa muito legal, né? Eu já vou abrindo aqui porque eu vou comendo. É uma coisa muito legal o trabalho artesanal. Mas dá trabalho, né, Carlota? Conta pra gente como foi que você desenvolveu, como foi que você inventou o Quilari. Bom, assim, a gente, desde que nós entramos em Dáquila, a gente reconheceu o caminho, as coisas que, tudo que a gente vivia procurando, eu acabei encontrando. Aí eu me mudei aqui para Campo Grande, atendendo ao chamado, né, do coração e dos parceiros, para que eu ficasse mais perto das pesquisas, para poder me dedicar ao meu treinamento, no meu entendimento e ampliar o conhecimento, porque como a gente estava muito longe e eu queria estar fazendo treinamento constante, não conseguia. Então mudamos para cá e a mudança foi difícil, foi pesada emocionalmente em todos os níveis, mas uma hora eu falei assim, bom, o que eu vim fazer aqui? Eu vim treinar, então vamos lá, começar o treinamento. E sempre que eu conversava com o Idibel, ele dizia assim, sempre que você estiver no seu tempo, fazendo o seu treinamento, nas suas caminhadas, pensem no que vocês podem fazer para ajudar a humanidade. E assim eu comecei o meu treinamento. Então eu ia todo final de semana lá para o centro de pesquisa, andava feito doida, eu emagrecia de meio a 1 quilo cada final de semana, porque eu andava, subia morro 3, 4 vezes, fazia caminhada, fazia os tempos, enfim. E a gente vai ficando com uma carga elétrica bem interessante, né? Paralelo a isso, eu passei um período porque eu não gostava, eu não gosto de cozinhar, não sou muito de cozinhar, não. Não era o meu forte, porque eu sempre esquecia as coisas, queimava. Mas eu passei por uma etapa que eu fiquei
por 4 meses cozinhando diariamente, todos os dias. Aí eu falei, tem alguma coisa, a primeira antena que ligou, né, foi essa. Tem algum propósito no fato de eu ter que cozinhar todos os dias. Eu tenho que fazer as pazes com a cozinha para poder andar, para poder ir para frente. Então eu ligava músicas de amor toda vez que eu ia cozinhar, para não queimar, porque alimento é energia. Então eu fui resgatando isso naturalmente. E eu não percebi que era esse processo, eu fui ver isso um tempo depois, né? E lá, nesse período de caminhada, de pesquisa, de estudo, eu sempre tinha, porque embora eu fosse professora de arte, a vida toda eu estudei rejuvenescimento, a vida inteira. Eu pesquisava e era muito ligada, tanto que eu fui convidada para fazer uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, onde só entrava médicos, e eu era a única artista. Então, e aí nós tivemos também naquele centro aeroespacial, lá de São José dos Campos, que era um grupo de pesquisa que estudava a criatividade, a espiritualidade e a ciência, todos doutorados, todos médicos, pesquisadores, a única artista plástica era eu, a professora de arte. Eu me digo assim, xereta, né? Porque eu sempre estava metida nesses meios assim. E então me veio essa coisa do rejuvenescimento mesmo, porque a gente já estuda um pouco sobre o ouro monatômico, a gente sabe que na antiguidade ele era muito usado, como inclusive como um maná, um néctar da vida eterna, do prolongamento da vida, enfim. Então, eu pensei e falei, bom, eu acho que eu vou criar um alimento, porque a gente sabe que nós vamos ter um pouco de dificuldade aí na frente. E o Quilari veio como um alimento, porque ele é um super alimento. Cada barrinha vale meio que uma refeição, porque ela tem uma sustentação forte, né? E eu falei para o Urandir, falei, olha, eu quero o ouro monatômico, porque não tinha ainda o ouro monatômico comestível. Pedi que os parceiros preparassem para mim, para que eu pudesse colocar no alimento, na barrinha, que a gente pesquisou um monte de coisas, tudo sobre alimentação, para chegar nesse alimento, para chegarmos na receita. E foram várias tentativas, né? E a dose, assim, como é muito novo, é o primeiro alimento, né, no mundo que sai de Dáquila, com essa coisa de abraçar o mundo, e a gente não tinha uma dose certa, né? Então a gente pesquisou tudo que era dose, mas era uma dose muito alta. E junto com o pouco de argila que vai, ele promovia assim uma limpeza legal, porque a argila ela é desintoxicante, ela absorve as toxinas e vai tirando do corpo. Então toda semana nós éramos um grupo de 3 pessoas fazendo a pesquisa e desenvolvendo, e toda semana a gente tinha altos piriris, porque a dose estava muito forte. E aí o Urandir acompanhando a criação, o processo de criação, né, do Quilari, ele estava lá em Dubai, e toda noite eu mandava mensagem para ele contando, ele querendo saber como é que estava, como é que não estava. Que quando eu pedi para ele, acho que eu nem acabei de falar, ele falou, não, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Eu falei, alguma coisa tem. E aí a gente pesquisando também, nós estamos numa janela transmutativa. Então, a cada janela, todos nós costumamos fazer e lidar e trabalhar com as mesmas coisas que nós fazíamos na outra janela anterior, né? E aí, então, eu entendi que... Aí liguei o ponto, por que a vida toda eu estudava sobre rejuvenescimento e longevidade, o porquê da criação do Quilari, né? Que vem com uma missão de salvar vidas aí, de despertar as pessoas, de tirar as pessoas essa hipnose, né, que está acontecendo aí fora. Enfim, tanto uma pergunta, Carlota. Oi.
o ouro monatômico, então, no Quilari, ele vai misturado com argila? Um pouco. Ele Um não pouquinho de vem, ele argila. não vem, ele vem separado e a gente mistura um Mistura, pouquinho. porque dá para Porque sentir um gostinho da argila Kimberlita, uma argila maravilhosa, dá para sentir um gostinho no Quilari. E acaba sendo muito interessante. Porque ela, a argila, né, ela tem, a argila kimberlita, ela tem 180, eu acho, se não me engano, minerais, e alguns até desconhecidos, ainda da nossa tabela periódica, enfim. Então, a gente achou importante colocar isso como é uma dose mínima, né, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado com o consumo da argila em si, porque se a gente exagera nisso, além de promover um certo piriri, porque faz uma limpeza, né? Ele pode comprometer com um tempo, né? Se não for a dose exata e correta, com o consumo no decorrer do tempo em excesso, pode complicar a saúde, né? Dar problemas nos rins, enfim. Que não é nosso caso, porque a dose é a dose corretíssima agora, né? Ela não causa nenhum dano. Portanto, que o consumo máximo diário que a gente recomenda são 3 barrinhas por dia. Mas comendo uma, comendo meia, ele já vai fazendo o trabalho dele, né? De aumentar a sua carga elétrica, de estabilizar o radical livre, enfim, né? E eu vou explicar para vocês como é que o ouro, porque muita gente me pergunta, Carlota, como que o ouro monatômico vai agir no nosso corpo? O que vai acontecer no nosso corpo quando eu consumo o ouro monatômico? Então, o que ele vai fazer? Ele vai... todo mundo conhece os radicais livres, né? Todo mundo sabe que eles são os vilões do nosso corpo, porque eles são moléculas. Eu vou mais ou menos fazer assim. Os radicais livres são moléculas, tá? E elas têm vários pontos de ligação. E alguns estão... deixa eu ver. Alguns estão abertos, né? Então, nesse ponto aberto, esse radical livre, ele se liga nas proteínas que nós consumimos. Sabe a nossa haste do DNA? Ele vai lá, se liga nos telômeros e vai sugando tudo e vai matando as células, né? Eles ligam nos aminoácidos, nas proteínas, em todas as células. Então, ele vai grudando e vai sugando aquilo lá. Então, é toxina, que o radical livre é formado por toxina, por estresse, né? Porque passa muito nervoso, ou por quem se alimenta muito errado, enfim. O que acontece? O ouro monoatômico, já pelo próprio nome diz, né? Como ele é mono, ele não faz nenhuma ligação química. Ele simplesmente, ele entra no corpo, e nós temos aqui o nosso radical livre, ele se coloca aqui nesses espaços abertos, e ele encaixa ali e estabiliza o radical livre. Então, quando ele faz isso, a gente já começa a ter longevidade, tá? Então, a gente passa a ter longevidade, porque os radicais livres entraram no corpo, o ouro monatômico vai lá e ocupa o espaço automaticamente. Então, aí a gente tem essa questão que a gente consegue a longevidade, né? E aí ele vai emanando carga elétrica no nosso corpo, tá? Ele vai emanando uma carga elétrica, ele vai emanando... E nessa carga elétrica, a gente sabe que todas as células do nosso corpo, umas com mais tempo, outras com menos, por exemplo, a da pele, elas são renovadas quase que diariamente, 24 horas, 48 horas. O nosso sangue é todo novo em 90 dias. As células são todas renovadas. Então, com o ataque do radical livre, a célula ia perdendo a velocidade, a carga elétrica, e quando ela ia passar informação para uma próxima célula, ia faltando pedaços, né? Porque os telômeros eram ligados ali na haste do DNA, então, com o ataque do radical, eles iam se desligando. Então, ia faltando informação genética, ia faltando carga de genética. E aí, com o tempo, isso vai promovendo o envelhecimento
E também as doenças vão aparecendo, né? As doenças senis vão aparecendo no corpo por essa falta de carga elétrica e também de comunicação genética. Como o hormônio atômico ele entra no corpo e vai emanando essa carga elétrica, ele vai emanando isso, ele vai acelerando. Então, a cada mudança, quando a célula vai passar a informação para a próxima célula, ela já passa uma informação mais completa. Ela vai regenerando os telômeros, vai regenerando o nosso DNA e vai aumentando a carga elétrica. Então, a cada renovação, com o consumo do hormônio atômico, ele vai renovando as células e aí, com o decorrer do uso, a gente vai promovendo o rejuvenescimento. Então, é assim que o ouro funciona no nosso corpo. É muito interessante tudo isso. E uma coisa também que eu observo, e a gente escuta muito isso, né, nas reportagens, que as pessoas que passaram dos 40 ou que passaram dos 50, como no meu caso, elas vão perdendo, né, todo esse potencial que a juventude ela proporciona, né? Você olha assim para um jovenzinho aí de 20 anos, ele se corta rapidinho, já se cicatriza, ele está ali sempre, né, com bastante energia. E o pessoal que passou dos 50, passou dos 40, já vai encontrando um pouco mais de dificuldade, entra nesse processo todo, né, a presença de toxina muito maior no corpo, um processo de envelhecimento, de cansaço, falta de carga elétrica. Então, o que você está me colocando, e colocando para todos nós aqui que estamos acompanhando, é que esse alimento vai trazer para a gente todos esses benefícios, né? De uma purificação do nosso corpo, do nosso sangue, das nossas células, ajudar nesse processo, né, da multiplicação da célula com toda a informação positiva, e vamos entrar, então, nesse processo de rejuvenescimento. Coisa incrível. É legal. Como eu sou a minha própria cobaia, eu venho fazendo acompanhamento desde que a gente começou a pesquisar, começou a criar, entrar no processo de criação do Quilari, né? O Quilari tem 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse ano e meio eu rejuvenesci 3 anos, cientificamente falando. E os meus exames assim, os 3 anos, cientificamente falando, pela questão da bioimpedância, que vai medindo a nossa idade biológica e a nossa idade temporal, né? E também os exames todos, a cada tempo, a cada 6 meses, eu faço uma bateria de exames para acompanhar. E o meu é um médico endócrino, esportista lá de BH, e ele disse para mim, falou, Carlota, os seus exames é impressionante. Em 1 ano, eles saíram de uns exames que estavam bem bagunçadinhos, tá? Para uma pessoa que tem 40 anos. E eu tenho mais de 60 anos. Interessante tudo isso. Entendeu? E então, o processo de invenção foi muito difícil. Todo o processo de desenvolvimento, que você falou, né? Eu ficava caminhando e nas conversações com os parceiros, e na hora que pôr a mão na massa, como é que foi? A gente, assim, como eu tenho essa facilidade de coordenar as coisas, né? Então, estava comigo o Diego, uma amiga nutricionista, que estava estudando nutrição. Eu falei, olha, gente, nós temos aí um arquivo imenso sobre alimentação. Vamos pesquisar tudo. Então, cada um pegou uma parte e a gente conseguiu até que fazer rapidamente, porque do momento que eu decidi criar, que veio esse projeto que estava assim, florescendo, né? Já estava meio brotando, e ele decidiu sair, então a gente levou uns 4 meses de pesquisa, até o processo, até ele estar pronto, né? Para a gente lançar. Então, nós levamos aí uns 3 meses e meio de pesquisa, e aí depois a produção das coisas todas, né? Começar a linha de produção. Então, eu brinco assim, porque tanto você quanto eu, nós temos os nossos ultra amigos, né? Que ficavam assim. Eu pegava tudo,
o que a gente estava pegando, porque nós pegamos uma série de alimentos, o que isso é bom para isso é bom para aquilo, isso é aquilo. Juntamos todos os alimentos. Eu falei, agora, o que nós vamos fazer? Não dá para pôr tudo numa barrinha. Nós vamos ter que escolher as coisas, né? E aí, então, nesse momento, os ultras começaram a opinar. Esse aqui é melhor, usa esse, experimenta aquele, enfim. E a gente foi pegando, fomos fazendo uma pré-seleção e fomos testando mesmo, gente, sabe? Como aquilo. Tiveram algumas que ficaram horríveis para a gente comer, outras a gente comeu, me deu dor de barriga na hora, sabe? E foi assim a coisa, porque são alimentos muito fortes, então a gente tem que saber a combinação exata e tudo mais. Então, pode contar para a gente os ingredientes? Porque é muito saboroso, gente. Eu estou comendo aqui e a gente consegue, assim, saborear cada um desses ingredientes. E são, assim, de primeira qualidade, né? Primeiríssima qualidade. Conta para a gente, Carlota. É assim, a gente usou, porque como ele tem que ser valer por uma refeição, a gente começou pela proteína, né? Que é um whey protein, que a gente buscou. Assim, vamos pesquisando no mercado de mais alta qualidade, sem a lactose, né? Que a lactose, a gente viu que o leite é um grande vilão da saúde de todo mundo, né? Enfim, então, nós temos o whey sem lactose, nós temos sementes oleaginosas, que elas são bastante nutritivas, né? Que tem a castanha do Pará, do caju, as nozes, temos também a proteína das algas, né? Ele é feito com algas também, e tem o hormônio atômico e ele é fotonizado também, né? A barrinha, ela recebe um dos ingredientes, que é um sal, e é fotonizado, então isso fotoniza todas as barrinhas também. Então elas vão toda energizada, né? E o processo de produção continua com as músicas de amor e românticas. Bom, gente, para vocês que não sabem o que é uma fotonização de um alimento, nós temos, assim, uma tecnologia maravilhosa direcionada pelos nossos parceiros, nossos amigos lá das estrelas, e eles direcionam, eles fazem muitas coisas com energia fotônica, com luz. Então, assim, você que é associado de Dáquila e que não tem MDPL na sua cidade, peça, entre em contato, a gente vai dar todos os caminhos para que você possa pedir um MDPL na sua cidade. Esse MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, é uma tecnologia que os nossos amigos das estrelas proporcionou a todos nós, né? Proporcionaram para todos nós, e essa tecnologia também, como manipula parte da luz, eles usam a luz para emitir informação. Então, na luz, eles colocam informação de cura, de bem-estar. E aonde tem o MDPL, você pode levar os seus alimentos para lá e durante a manifestação dessa energia, né, o alimento é fotonizado. É fotonizado. E você vai comer um arroz, um feijão, enfim, o suco que você levar para esse ponto. Geralmente a gente pede MDPL para uma academia, para um parque, e num raio de 700 metros, aonde está atuando o MDPL, tudo que está lá acaba sendo fotonizado. Então você vai comer luz. Mas para você, né, que não tem ainda o privilégio de receber, né, o MDPL na sua cidade, você pode simplesmente comprar o Quilari, que ele já vai para você com todos esses benefícios, inclusive fotonizado. Então você pode comer luz também. Sim. E assim, e teve um momento que eu fiquei... Tem uma pergunta, desculpa interromper, Carlota. Vinícius, ele está perguntando assim, se é sem glúten. Sim, é sem glúten. E sem açúcar também, tá? O açúcar, o único açúcar que tem que é a cobertura, ela recebe uma cobertura de chocolate, tá? Então é um chocolate meio amargo. Que a gente... Estou comendo aqui os pedacinhos. Que de vez em quando a gente acha o amargo, de vez em quando a gente não acha o amargo. Então, é meio amargo. Tem outra pergunta aqui do Lúcio. É só o ouro monatômico que age dessa forma nos radicais livres? A pergunta dele é essa.
Ou tem outras coisas que agem nos radicais livres? Não, que eu pesquisei, tá? Junto com o Diego, que é o diretor de pesquisas de lá, na época ele estava junto comigo. O que eu encontrei, que a única coisa que estabiliza mesmo o radical livre é o ouro monatômico, porque ele se encaixa nos espaços vazios e, com o tempo, o radical acaba sendo eliminado. Por isso que a gente tem que ter uma constância de consumo, né? Para poder estar renovando e tudo mais. Tá? Tem outra perguntinha aqui. Pode Como falar. podemos saber se tem MDPL na nossa cidade? Bem, primeiramente, quem pode pedir... Eu vou só abrir a porta da minha gata, que não para. Ah, tá bom. Estou falando aqui de boca cheia, mas está uma delícia aqui. Vou responder. Precisa ter um associado de Dáquila aí na sua cidade. Somente o associado de Dáquila pode pedir o MDPL, sabe? Então, assim, se você tem aí na sua cidade, conhece alguém que é de Dáquila Pesquisas, você conversa com ele, fala assim, olha, você pediu o MDPL por algum ponto aqui? Ele vai te falar, olha, porque aqui no Parque da Cidade, aqui na academia tem... Então, você já pode ir lá treinar no parque ou então na academia e levar os seus alimentos para serem fotonizados. Ok? E assim, tem um detalhe muito importante em relação ao MDPL. Então, quando você está num local que tem o MDPL, que você está fazendo uma caminhada, ou até que você está assistindo, porque tem também na TV CH que eles gravam os futebols lá de Dáquila e tudo mais, e ali passa 30% do MDPL. Então, quando você está focado no MDPL, mesmo se você, por exemplo, ali está na arquibancada, se você está na sua casa, foca que você está captando o MDPL, que aí você vai absorver tudo que tiver de MDPL. Se você ficar distraído assim, você não recebe a mesma quantidade. Então, em casa, quando eu estou estudando, o que eu faço? Eu abro o computador na TV CH, no jogo de futebol, e tiro o som, é claro, e fico olhando ali e fico focado. Estou captando MDPL em casa. Entendeu? Esse MDPL é chamado de MDPL seletivo. Então, você pode receber o MDPL, né, diretamente fazendo o exercício físico, na academia ou no parque, como você também pode absorver esse MDPL seletivo enquanto você está estudando, porque potencializa a sua mente. Sim. Olha, outra pergunta aqui, a Célia Maria perguntando, Cássio, essa barrinha é vendida aqui nos Estados Unidos? Pergunta. Será que você manda para lá, Carlota? Tem mandado para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos, ela foi também, mas ela foi na mala por uma questão de fronteira, né? Vem um pessoal de lá, e de lá eles levaram a mala cheia. Ah, sim. Muito bem. Muito bem. Alex aqui também, Alexander Dias da Silva. Mas a gente pode tentar fazer isso aí, viu? Mandar para lá. Beleza. O Alex está colocando aqui, né? O Quilari aumenta a carga elétrica durante a atividade física? Aumenta. Aumenta sim. Eu tenho um depoimento que a gente não conseguiu passar aqui agora, mas talvez dê. Tá aqui sim, já está aqui no gatilhado para a gente soltar, viu? Então falar. Então, porque tem uma garota com uns 25 anos, mais ou menos, e ela nasceu surda de um ouvido. E aí os ultras me contaram que o tímpano dela estava muito enrijecido. Ela tinha feito todo tipo de tratamento para conseguir ouvir desse ouvido, tá? E aí ela não conseguiu. E ela comeu a primeira barrinha dela e foi para a academia fazer atividade física. Ela disse que ela foi se sentindo leve, porque ela dá uma carga elétrica, a gente pega mais peso, a gente fica com um pique bem elevado, né? E ela punha os 2 fones de ouvido para não perder, porque de um ouvido ela tinha 90% de perda auditiva.
E aí, nessa primeira, como é que eu vou dizer? Na primeira barrinha que ela comeu, de repente ela começou a ouvir, desse ouvido que ela tinha feito tudo para ouvir e nunca tinha ouvido. E ela tomou um susto, porque ela começou a ouvir o som da música que ela estava ouvindo. E ela ficou assim espantada, porque aí ela começou a ouvir na casa dela, ela começou a ouvir os sons. Então, e aí ela parou de consumir um tempo para ver se diminuía. Não diminuiu, não aumentou. Então, conforme ela vai consumindo, ela vai recuperando a audição. Ela falou, Carlota, eu vou consumir um tempo, fazer de novo aquela audiometria para ver, para a gente ter como documento, né, essa questão aí. Eu fiquei surpresa realmente com isso. Eu vou pedir para soltar, Carlota. Enquanto isso, eu vou comendo aqui a minha barrinha. Mas tem aí os depoimentos do pessoal, né, que é bem interessante. Né? Eu vou pedir para o Guilherme deixar aí já rodando. Tem como colocar, Guilherme, as propagandas? Quilari, barrinhas proteicas. Quilari com café. Tem coisa melhor. Uma delícia, viciante. Quilari, barrinhas proteicas. Meu nome é Alexander, eu sou da cidade aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho como motorista de aplicativo, gosto de praticar todos os dias atividade física, gosto de fazer uma pequena corrida e gosto de praticar musculação. Olha, eu usando a barrinha Quilari com ouro monoatômico, eu percebi um aumento da minha carga elétrica, dando mais disposição, mais energia e mais força quando eu estava praticando atividade física, principalmente na musculação. Eu teve um ganho bastante acentuado de força. Olha, que eu tenho observado que essa barrinha proteica, a Quilari, como ela é 100% natural e é enriquecida aí com ouro monoatômico, né, que eu vejo aí que é um poderoso antioxidante que promove o rejuvenescimento celular e a longevidade, e tem um sabor super agradável, um sabor que, para eu que gosto de comer muito doce, né, então, para eu não consumir açúcar em quantidade elevada, eu vou e busco a barrinha Quilari, que é uma barrinha energizante, que melhora a minha concentração e meu foco em qualquer tipo de atividade. Olha, eu recomendo para todos. Quem que não quer rejuvenescer 2, 3, 5, 6, 7 anos, tendo mais disposição, mais energia, mais concentração, mais foco e uma maior longevidade? Eu super recomendo a barrinha Quilari, que além dela ser proteica e 100% natural, ela tem um sabor muito delicioso. Quilari, barrinhas proteicas. Olá! Vocês já ouviram falar sobre um superalimento que, além de ter um monte de proteína e nutrientes na sua composição, também leva um ingrediente super especial que é o ouro monoatômico? Então, fiquem ligados que agora a gente vai conhecer as barrinhas Quilari, as barrinhas proteicas com ouro monoatômico. A Carlota está aqui e ela vai apresentar para a gente um pouquinho mais de como funciona o ouro monoatômico no nosso organismo. Oi, gente. O Quilari, ele vem com ouro monoatômico, né? E como é que o ouro monoatômico vai promover? Como é que vai funcionar no nosso organismo para promover a longevidade e o rejuvenescimento? Bom, o ouro monoatômico é uma alotropia do ouro. E ele não faz ligação química nenhuma, mas todo mundo conhece os radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento. Aí o radical livre é uma molécula cheia de espaços vazios que, através deles, se ligam nos lipídios, das proteínas, nos telômeros do nosso DNA. O ouro monoatômico, ele se encaixa nos espaços vazios do radical livre e estabiliza o radical livre. Nesse momento, ele começa a promover a longevidade. E o rejuvenescimento se dá através da carga elétrica que o ouro monoatômico vai emanando para o nosso organismo. Então, conforme a idade, nós vamos avançando na idade, nós vamos perdendo essa carga elétrica de transmissão por conta dos ataques do radical livre, e vai perdendo. Então, a cada semana, um tempo mais, outro tempo menos, o sangue, por exemplo, leva 3 meses para se renovar,
mas todas as células do nosso organismo se renovam. E então, com o tempo, e os telômeros sendo consumidos, os genes se desligam e isso perde carga genética, informação genética que vai para a célula que está nascendo. E como o ouro monatômico impede o ataque nos telômeros, eles vão se ligando, se religando e vão ganhando carga elétrica, então aumentando a velocidade do nosso DNA, e a cada célula que vai nascendo, ela vai recebendo uma carga elétrica. Então, as células a informação vai se religando e vai sendo mais completa. Nesse processo, ele vai promovendo o rejuvenescimento com o consumo. Então, o Quilari é mais do que um superalimento, ele é um tratamento. Exatamente. Se você gostou, experimente Quilari. Quilari, oh, mangiare, oh, barrinha da longevidade. Erdim, Quilari é assim. Quilari, oh, mangiare, oh, pra ter pique e disposição, tenha sempre um Quilari à mão. Quilari, barrinhas proteicas. Esse ano, faça diferente. Dê para sua mãe Quilari, as barrinhas do rejuvenescimento. E aí, tá provando a barrinha? Gente, tá sensacional, tá uma delícia, tá mais gostosa do que da primeira vez que eu comi, muito capricho, saudável, come Quilari para você transmutar mais rápido. Quilari, barrinhas proteicas. Legal, né? Bastante informação. Bom, temos mais ainda aí, né, para as pessoas compartilharem aí com a gente, né? Tem muita gente fazendo pergunta, também dando depoimento, tá muito legal aqui o chat. O pessoal está interagindo bastante mesmo. Ah, que legal. Tem gente já me procurando, eu peço só, depois que acabar a live, eu falo com vocês, gente, que eu não sei fazer as duas coisas juntas. Olha aqui, ó, sacerdotisa está colocando aqui, pessoal, sou testemunha viva do valor desse produto. Como pré-treino funciona muito. Sou personal, olha que depoimento, ela é personal e recomenda para dar a energia necessária para aumentar a carga elétrica do corpo. Olha aí. Que legal. Entrando, obrigada. Estão falando bastante aqui no chat, sabe? Tá legal. Uhum. Que bom. A barrinha... Olha, o povo não para, ó. Maravilha, né? São só uma delícia. É tudo maravilhoso. Pô, é delicioso, é maravilhoso. Eu como mesmo. O pessoal tá maluco. Que bom, gente. Obrigada. O intuito é esse, né? De levar saúde para todo mundo, né? De promover essa saúde aí, que é muito importante. Então, eu costumo brincar, eu falo assim, que o Quilari, ele tem a tutela dos parceiros, né? Porque a gente pesquisou tudo que eles falavam sobre alimentação, né? O aval dos ultras, põe esse, tira aquele, prova aquele, experimenta isso, vai por aí, vai por esse caminho. E na receita que ficou a receita final, quando eu estava colocando no forno, né? O pessoal às vezes vai espantar um pouquinho, mas eu estava na cozinha, estávamos eu e o Diego, eu coloquei no forno e o Paráclito saiu voando da cozinha. Mudou toda a luz e o Diego falou, Carlota, você ouviu? Eu falei, eu ouvi um barulho, não era a máquina de lavar roupa? Não tinha nenhuma máquina funcionando. Era como é que se chama? Um Paráclito dando o selo de aprovação. E foi daí a receita. A gente não muda a receita, eu mudei o modo de fazer, que eu fui aprimorando, enfim, né? E assim, estou feliz com isso, viu? E muito legal. A resposta do pessoal está muito legal. E tem gente que come sem saber o que é,
né? Que tem um amigo nosso, que é o Kessler, e que a mulher dele é treinadora física, né? E ele deu para ela, não falou nada, deu uma barrinha para ela e falou: prova isso aí que é gostoso, eu trouxe presente para você. Ela disse que ela treinou o dia inteiro, passou 2 dias que nem louca, treinando. Eu falei: o que tinha naquele negócio que eu comi? Muito Não, é interessante. muito saboroso mesmo, é muito saboroso. As pessoas que comem, elas falam, né? Elas dão depoimento. E se a gente fosse, eu estava falando agora há pouco com o Guinho, que falou: nossa, o povo está entrando aos montes aqui. Mas como tem mais assunto para falar, porque você ficou de falar também sobre lúbica. A expressão é lúbica ou lúbica? Conta pra gente. É lúbica. Lúbica, isso. Conta Então, como que foi a criação. Bom, o lúbica, né? Ele já tem a criação dele é mais antiga. Eu fazia, porque eu morava na praia e eu queria fazer um óleo para hidratar e tudo mais, que era uma vila de pescadores, assim, que eu morava bem. E eu comecei até, lembra que eu contei para vocês, você falou: isso aí é pura magia, né? No processo de extração da energia das plantas, eu comecei a fazer o óleo. Coloquei algumas coisas, coloquei umas ervas sobre o banho alquímico, né? E usava. Só que o que esse óleo faz? Ele ativa os nossos meridianos, que são as linhas energéticas que passam pelo nosso corpo, né? E nessa ativação, ele vai, todo mundo sabe sobre os chakras, que são os vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo. Nós temos 88 mil chakras no nosso corpo. Mas a gente tem a linha principal, né? Que é a parte, são os maiores e os mais potentes, que eles ficam, temos o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, enfim. E às vezes as coisas não nos acontecem porque os nossos chakras estão desalinhados. Eles estão cada um numa velocidade, cada um num tamanho, e impede que a nossa energia de Kundalini, que é a energia primordial e a maior força de criação, suba para poder desenvolver na sua potência, né? Gerar nosso poder de criação, para a gente criar e trazer para a nossa vida tudo que a gente deseja. Então, como ele ativa os meridianos, e nesse processo eles vão alinhando esses chakras, deixando todos num alinhamento, tá? E todos do mesmo tamanho, na mesma velocidade, facilitando a subida da Kundalini, que é a nossa libido também, né? Aí, quando ela sobe, ela ativa não só ela ativa o nosso poder de atração, não só da polaridade oposta, mas de tudo que a gente pensa. Então, você pensa, você cria, né? E o óleo, ele também tem na composição bioplasma, que eu montei uma bobina nanoquântica para fazer a captação do bioplasma que nós temos no nosso sangue, bioplasma. Então, quando a gente passa o óleo uma vez por dia na nossa pele, ele vai reestruturando as nossas células do corpo. Então, ele trabalha o rejuvenescimento externo, né? E o quilário, o rejuvenescimento interno. Então, você passa, ele tem uma energia, ele passa por um processo longo de produção, ele leva 40 dias para ficar pronto, porque eu trabalho com energia das plantas. Então, ele tem o blend do banho alquímico, ele é um pouco mais forte que o banho alquímico, porque ele é um banho alquímico energético, então ele é mais forte. E tanto Quilari quanto Lúbica, nós colocamos numa máquina quântica para medir a frequência deles, né? E eles, por exemplo, eles pegam a sua frequência onde ela estiver e jogam para 1000 Hz. Essa semana teve uma pessoa que, e sem querer eu falei com ela, mandei uma propaganda para ela, falou: Carlota, eu estava pensando em você. E eu não... Acho que é um sinal. Será que eu compro Lúbica para experimentar? Eu falei: você fica à vontade, né? E ela comprou, recebeu Lúbica e ela
mandou um depoimento para mim assim: nossa, Carlota, eu não sei, mas eu passei o Lúbica, daí um pouquinho, uns 15 minutos, eu estava rindo, feliz da vida, alegre, cantando, como fazia muito tempo que eu não fazia. Então, é porque... Você está me falando, Carlota, deixa eu te interromper um pouquinho. Você está falando para a gente que a energia de Kundalini não serve só para gerar filhos, mas sim para criar, é uma fonte de criação. Criar tudo? Criar o quê? Tudo que você quiser, entendeu? Com a energia de Kundalini. Sim, ela é muito poderosa, né? Então, é a energia primordial. É a energia que cria a vida, é a libido. Então, puxa vida, se ela tem a energia da criação da vida, ela cria qualquer coisa. Então, tudo interessante como essa energia vida, ela é manipulada, né? É o uso, essa energia. Eu até tenho uma mentoria que eu estou ensinando esses passos aí, na mentoria. Muito bem. Que os outras que mandaram eu fazer os ensinamentos de Jesus e Madalena. Então, lá estou eu. Muito bem. Muito bem. E o porquê do nome Lúbica? Olha, a história dele é bem engraçada, porque quando eu montei lá há 30, quase 40 anos atrás, né? A gente o pessoal que vinha para casa, eu morava numa praia, falava: você tem alguma coisa para hidratar? Eu falei: eu tenho esse olhinho que eu faço e tal. E aí, posso levar um pouquinho? Aí o povo levava e voltava: Carlota, o que tem nesse óleo? Carlota, você tem que fazer esse óleo para vender. Esse óleo é muito bom, a coisa pega fogo. Porque eu só não recomendo que use à noite, a não ser que seja aquelas noites que aí a festa é boa, né? Pega fogo. E aí tem que fazer o óleo, você tem que produzir esse óleo para vender. É um negócio muito legal, Carlota, não pode ficar só para você é muito egoísta e tal e tal. Aí eu decidi fazer, fiz umas ânforas e tudo, e a gente foi batizar esse óleo. A gente passou um dia gargalhando em processo de catarse. Porque, gente, eu não lembro dos outros nomes, mas o nome mais bonito que ele recebeu na época foi Caróleo. Foi o óleo da Carlota. Taróleo? Caróleo. Não deu para vender esse óleo com esse nome, porque era o óleo da Carlota, mas não deu. Não deu. Aí eu falei, quando os ultras pediram para eu voltar a produzir esse óleo, que era a hora dele está fazendo isso para poder liberar as pessoas que estão muito travadas, que não conseguem colocar a vida adiante. Aí eu falei, puxa vida, eu não posso pôr Caróleo, como que vai ser o nome desse óleo, né? Aí os outros que batizaram de Lúbica, né? Aí eu falei assim, nossa senhora, eu estou inventando o nome agora. O Quilari também foram eles que batizaram. E o Quilari em Irdim significa a descoberta de novos mundos, né? E o Lúbica, eu fui pesquisar depois, né? O que significava o Lúbica. Aí eu encontrei que é uma especiaria de café muito raro, altamente energético indiano. Então, é o nome do Lúbica, por isso que ficou Lúbica, né? E aí um amigo nosso que mora na Inglaterra, ele falou, Carlota, o Lúbi aqui na Inglaterra está tudo ligado à questão sexual, à sexualidade, à sensualidade. Falei, então tá certo que o óleo faz isso mesmo, então vai nessa. E é isso, essa é a história do Lúbica. Tem perguntas aqui, Alex, né? Pode usar o Lúbica na argila vermelha para dar mais hidratação e aderência na pele? Pode sim, pode. Utiliza também na argila branca ou você recomenda só na argila vermelha, Carlota? Qualquer argila. Fica bom. Qualquer uma. Muito bem. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Carlota, devemos passar Lúbica em pontos específicos? Pode sim. Aí você usa, porque as pessoas fazem assim.
eu recomendo que pelo menos uma vez por dia de manhã você use o Lúbica. Eu passo ele, quando eu estou fora de casa, eu passo ele aqui no meu pulso, sabe? Que aqui nos pulsos passam todos os nossos meridianos. Então eu passo, esfrego, inalo. Se a gente está meio deprimida, meio caidinha, que a gente fica se condenando, né? Fica se martirizando. A gente pisa na bola e fica lá, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, que não sei o quê. Ai, eu não... Então, esse reme-reme que a gente chama, né? Então, se você passa o Lúbica, põe na sua mão, esfrega e inala um pouquinho, em poucos minutos você sai, ele tira você da depressão, ele amplia a sua mente, sabe? Ele amplia a sua mente para você ter ideias novas. Então, sempre que eu vou estudar, eu pego, utilizo o Lúbica, que ele muda a nossa frequência, ele muda a nossa maneira de ver as coisas, né? E segundo o Charles, o nosso amigo que deu o curso de Kundalini, ele diz que esse óleo aqui é a pura Kundalini, é a Kundalini pura. Ele falou, Carol, esse teu óleo é um perigo, é a Kundalini pura. Um perigo não, né? Mas é muito bom. Legal, legal. Olha aqui, Luiz também entrando, né? Poxa, ele estava perdendo a live. Pode pegar com... Você pode pagar com BDM aqui, o Rodrigo Sim, colocou. pode. Você aceita BDM? Sim, e, BDM. Gente, quem não conhece BDM, gente, estão perdendo a oportunidade da vida de vocês. Sabe? Sim. Vou fazer uma live aqui só falando de BDM. BDM. Como nós temos prosperado em Dáquila por causa do BDM digital. Gente, é prosperidade para todo mundo. Quem quiser, eu indico uma pessoa muito legal, que é a Ana Flora, que ela trabalha com o BDM e ela faz muitos negócios bons com o BDM, né? Isso é muito bom. E a gente tem prosperado, tem melhorado muito de vida. Aí em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Corguinho, sabe? Rochedo. Se compra e se vende tudo com BDM, né? Eu mesmo agora já comprei cama, já comprei geladeira, já comprei guarda-roupa, enche o tanque do carro, comida, tudo faz com BDM. Né? Aqui eu vivo com BDM, eu estou morando em Campo Grande. Então eu tenho o meu consumo, abasteço o carro só com BDM, mercado só com BDM, a farmácia, até aluguel, tem alguns locais que aceitam BDM também. Então a gente vive muito tranquilo. Tem muitos locais restaurantes, lugares, tudo com BDM. E é tem muito outra legal. Pergunta do Alex aqui. Alex está perguntando se tem algum projeto de fazer quilari com outro sabor, como de coco, né? Que também é muito saudável. Tem projetos de mudar? Olha, nós tentamos na época fazer uma variação, mas alguns produtos não resistem muito tempo, e o coco foi um deles, que ele estraga muito rápido. Então, como a gente nós não queremos colocar muitos antinutrientes, né? Para que ele não perca essa frequência, essa vibração. Agora eu estou com uma pesquisadora que é bam nessa questão de conservância das coisas, né? Para poder a gente estar trabalhando com isso e fazendo um teste de conservância. Porque a partir daí, se a gente conseguir uma longevidade sem que ela perca a qualidade, por isso que eu sempre envio no isopor, quando chega eu peço para as pessoas colocarem na geladeira, que a durabilidade dela, eu uso conservantes naturais, né? Eu uso o sorbato de potássio e uso o mel como conservante, que o mel era um conservante da antiguidade, né? Que a gente via assim, os faraós tinham a longevidade, os próprios da Bíblia, Moisés, aquele outro, como é que ele chama? Que tem um nome bem... Você conhece mais os personagens bíblicos, Cássio? Que Abraão, Melquisedeque. É isso daí. Matusalém. Matusalém, estava tentando... O Matusalém, que viveu muito. Todos eles consumiam ouro monatômico. E até Cleópatra consumia o ouro monatômico. Um dos segredos da beleza dela e da longevidade dela também foi isso.
né? Porque eu suspeito, ainda estou em pesquisa, que ela não se matou ali, não, que aconteceu alguma outra coisa ali, sabe? Com eles. Mas ainda não posso afirmar isso aí, estou só pesquisando por enquanto. Muito bem, Carlota. Eu vou soltar aqui, porque mais um comercial, porque nesse comercial tem os seus contatos. Com certeza as pessoas estão aí, né, perguntando como eu faço, né, para contatar, como eu faço para comprar, adquirir. Já perguntaram se pagam com BDM, como é que fazem. Então, Guilherme, é só mandar solta o no Zap, anota o Zap, que é o meu telefone, e eu vou falando com vocês. Nessa Tá? próxima atividade de campo você terá ainda mais energia e disposição com Quilari Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Muito bem, muito bem. Carlota, eu gostaria que nós fôssemos seguindo já para as considerações finais. Se alguma coisa ainda você gostaria de falar, tanto sobre o Quilari como Lúbica, né? Pessoal ainda que está aí fazendo perguntas, se quiserem ainda fazer perguntas... Pode fazer, eu estou aqui para respondê-las. Vamos seguindo aí. Pois é, Carlota, o que mais você pode falar para a gente desse alimento, desse óleo fantástico, né, que trabalha a energia de criação, para que a gente possa realmente ficar bem ligados? É assim, a gente percebe que tudo que está acontecendo aí fora está levando a gente para sentir medo, para sentir pânico, desespero, que a gente só vê a coisa, a loucura, o medo, e a gente tem que se libertar disso, a gente tem que olhar para cima, porque existe uma luz no fim do túnel, tá? Então, quando a gente tem o medo baixa a nossa resistência, o medo baixa a nossa frequência, e a gente pega um monte de doenças aí. Então, vamos ficar firmes e fortes, termos a fortaleza mental, que é algo muito importante, manter a serenidade e consumir as coisas que vão trazer uma liberdade para a gente, que tanto Quilari quanto Lúbica, eles fazem isso pela gente, ajudam a gente a manter a nossa frequência elevada, como temos também outros produtos, né, que tem o hormônio atômico em roupa, enfim. Tem uma porção de produtos que estão sendo criados lá em Dáquila com o ouro monatômico, né? E então, gente, nós temos que usar esses recursos. Se a gente tem isso como um presente, né, divino, que eu considero isso, a gente tem que explorar, a gente tem que usar, a gente tem que seguir nesse caminho, né? Carlota, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. E eu agradeço também. Obrigada, Cássio. É um programa que a gente sempre faz aqui falando de saúde, falando de saúde financeira, sabe? De saúde emocional, saúde física. Nada mais justo de falar de alimentação, e alimentação com qualidade, né? Olha só que coisa maravilhosa, fotonizada, ouro monatômico, tudo de bom, né? Com ingredientes de primeiríssima qualidade. Então, assim, o pessoal está curtindo demais, tem muita gente no chat, sabe? Agradecendo, falando, né? Obrigada de coração a participação de todos aí, viu? Então, gente, o contato está aí para vocês. Vocês chamem a Carlota, conversem com a equipe dela. O pessoal, com certeza, né, vai lhe atender bem. Sempre sou atendido muito bem, né? E chega aqui, eu ponho na geladeira, evapora, né? A caixinha bem cheia, e o povo vai comendo. Se eu não ficar atento, não sobra para mim. Então, assim, vai embora. É delicioso mesmo, traz muita energia. Isso, assim, é fantástico. Quero agradecer, assim, a todos vocês que participaram conosco, sabe, que fizeram suas perguntas, vocês que vão assistir também. Gente, muito obrigado. Gente, vocês que estão curtindo o canal, eu quero que vocês dêem sempre um like,
Não custa nada, sabe? E o nosso programa, as informações, vai realmente... O YouTube entende, né, que está indo bem, que está indo legal, e vai mostrando mais para as pessoas. Depois de vocês darem um like, toca lá no sininho. Põe lá no sininho lá o dedinho, vai ficar pretinho lá o sininho, toca de novo, para que vocês possam receber todas as notificações. Porque sempre que tiver uma live nova, você vai ficar sabendo, o YouTube vai te avisar e você vai assistir. Carlota, eu quero deixar aqui o convite para você voltar mais vezes para trazer mais informações para a gente. Você aceita? Aceito, sim. E também quero aproveitar e divulgar o meu canal, né? As Carlotas, com 2 L's aí. Não é um canal muito grande, mas ali eu vou fazendo as lives, colocando assuntos também interessantes para a gente transbordar o conhecimento, né, Cássio? Isso é muito importante. Só escrever As Carlotas que o povo já acessa. Tem 2 L's nas Carlotas, tá? Olha aqui, a Janine já está colocando. Carlota, garanta os nossos quilares para a próxima C. Vai ter quilare para todo mundo? Eu estou produzindo. Eu já arrumei ajudante para poder estar na produção. E nós estamos, essa semana, a produção está bem grande, está crescendo, o quilare está indo. Estou feliz com isso. Porque tem que cumprir a missão deles, né? De salvar vidas. Né? O pessoal falando riqueza de conhecimento. Carlota, Cássio, você passa uma energia maravilhosa. Ótima live. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Um abraço para todos vocês, gente. Beijão, Carlota. Muito obrigado. Beijo no Beijão coração de todos. Gratidão. Tá? Tenha uma ótima noite. É só chamar. Beijo, gente. Até a próxima.